Bom dia, boa tarde, boa noite, eu me chamo Ana Paula e aqui hoje eu vou concluir a parte 3 de resposta aos comentários, amém, meus irmãos? Hoje é dia 14, eu não consegui fazer tudo ontem e hoje eu vou terminar. Já vi que tem alguns outros comentários nos vídeos, tá? Mas esses aí eu vou pegar, eu vou anotar e vamos ver se lá para semana que vem eu consigo. Hoje já é terça-feira, hoje é quarta, né? Hoje já é quarta. Eu amanhã tô com o dia... Aliás, eu tô hoje com um dia muito corrido, como eu disse, eu tenho um filho que é alérgico à poeira, a ácaro e esses negócios. Ontem ele sentou na sala e começou a ter crise de tosse. A casa aparentemente está arrumada, está limpa, mas está precisando de uma faxina. E eu já joguei bicarbonato em tudo ali dentro. Então, enquanto eu tô aqui sentada falando com os irmãos, a sala tá cheia de bicarbonato, já esperando eu ir lá puxar tudo com um aspirador de pó, e eu tenho muita coisa para resolver hoje. E não estou me sentindo tão bem das forças, né? Então, não consegui terminar ontem, vou terminar hoje esse estudo aqui, tá? Hoje nós vamos falar, para eu conseguir responder 2 perguntas, eu vou entrar no discurso do milênio e do milênio em diante, vamos dizer assim. Então, eu vou falar devagarzinho para não me embrulhar, literalmente, para eu mesma não me embrulhar com as palavras. E aí, para semana que vem, apesar que se eu conseguir achar uma vaga entre amanhã e sexta, né, eu posso tentar já começar. Porque não adianta, sabe? Se uma pessoa me faz uma pergunta, eu não posso falar de cabeça. Assim, tem coisa que dá até para responder assim, rapidinho, né? Sem muita... Mas a melhor coisa, meus irmãos, é a gente poder trazer a visão bíblica em cima da pergunta, se existir essa visão bíblica, né? De modo que a gente não ministra só na cabeça da pessoa, mas ministra na alma e no espírito. E é onde eu me lembro quando a palavra de Deus fala que ele iria gravar a sua lei nas tábuas do nosso coração. Davi, em alguns salmos, dizia isso, né? Que ele queria que Deus gravasse a sua lei nas tábuas do coração dele. Então a gente só consegue isso quando a gente estuda aquilo que a gente quer saber, que a gente quer entender. Amém, meus irmãos? Eu vou ser sincera, tá pipocando de coisa de se dizer, mas a gente não pode querer atropelar, né? Vamos com calma e aos pouquinhos a gente vai conseguir responder tudo. Então, eu vou responder hoje 2 comentários, da irmã Simone Checone e do irmão Davi Mendonça. A irmã Simone Checone, ou Checone, não sei, porque se é italiano seria Checone. Ela diz: eu queria que você me ajudasse a entender. Vai continuar nascendo criança depois que estivermos no céu? Porque fala que as crianças poderão brincar com leões e não vão ser devoradas. Mais ou menos isso que entendi em um texto que li. E o outro comentário é do irmão Davi Mendonça, traz um estudo sobre o milênio. Haverá verdadeira pregação do Evangelho de Cristo? Todos vão aceitar? Pois Satanás será solto após o milênio para seduzir as nações. Será que muitos serão enganados e vão seguir a Satanás como foi com os anjos caídos? Se eu fosse responder essas 2 perguntas assim, sem muita palavra, sem ler nada, a irmã Simone, presta atenção. São 7 anos, minha amada, de grande tribulação e tribulação, né? São 7 anos que faz as dores de Jacó. A Bíblia fala, a gente estudou ontem lá em Apocalipse 12, que o filho varão nasce e é levado arrebatado para o céu. A mulher foge para o deserto. O dragão abre a boca como um rio para tentar devorar a mulher. Como ele não consegue, por quê? Porque a terra abre a boca e devora o rio, e ali a mulher é guardada por 3 anos e meio, 1260 dias, dividido por 360, que é o ano do calendário judaico, né? Composto de 360 dias, a gente chega no cálculo dos 3 anos e meio, ok? Então, o dragão não conseguindo, né? Não tendo êxito nem em devorar o filho varão que nasceu, e nem em arrebatar a mulher, que é Israel, ele então vai pelejar contra o restante da descendência da mulher, que é os santos da grande tribulação, que guardam o evangelho e têm o testemunho de Cristo. Então você começa a pensar, 7 anos. O arrebatamento, meus irmãos, a Bíblia diz que ele é num abrir e fechar de olhos. É um tempo de um estralar de dedos, até menos, né? Pescou o olho, aconteceu o arrebatamento. Então, é uma colheita literalmente instantânea.
Então, as pessoas que estiverem na terra no dia do arrebatamento, que já estão prontas para o arrebatamento, são as pessoas salvas e a noiva de Cristo, que realmente está esperando por esse dia e que tem buscado isso em santidade, porque tem gente que está esperando o arrebatamento, mas não está aguardando em santidade, então vai ficar frustrado, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Jesus é Deus e a Bíblia fala, né, que ele vai nos apresentar para o Pai. Ok? Então, sem santidade, como é que uma pessoa vai ser arrebatada? Realmente, os arrebatados vai ser um grupo muito privilegiado de pessoas. Vai ser um grupo de pessoas muito especial. Vai ser uma colheita muito limpa. Porque a gente vai estar voltando, né, ao princípio da vontade da criação de Deus. Nós não seremos inocentes em nós mesmos, mas o próprio sangue de Cristo vai nos inocentar. Então nós seremos vistos por inocentes por causa do sangue de Cristo. Mas também tem o discurso do próprio Espírito Santo que está trabalhando dentro de nós. Então é uma igreja que é sedenta de ver o seu noivo. Então essa turma sobe. Fora ela, todas as crianças, eu continuo usando o termo idade da inocência, por quê? Porque a criança, ela nasce pura. A gente estudou, deixei esse vídeo aqui do pastor Nathan Rufino, é um vídeo excepcional, é uma coisa assim, uma grande, de revelação de grande profundidade, tá bom? Que fala da inocência e ele explica realmente e dá para entender que é porque Deus não pode contemplar o mal. Então, se uma criança já nasce pecadora, para que né? Deus ia levar uma criança para o céu se ela já é pecadora? Então, ela nasce pura, ela não praticou o pecado, ela não tem um coração maligno, perverso, ela tem um coração limpo. Eu vejo que uma criança é quase como Adão e Eva, porque Adão e Eva, eles não tinham o temor a Deus devido. A criança, se a gente prestar atenção, eles não têm temor. Não têm temor a Deus e às vezes até temor aos pais. Mas eles têm a inocência. Quer dizer, é um ser que está precisando ser completado com o Espírito Santo agindo neles. Porque a matéria-prima é limpa. É limpa, limpa, limpa. Sem pecado, sem mácula, sem nada. Por isso que Jesus diz, né? Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. Então, todas as crianças que ainda não desenvolveram o pecado na vida delas, também vão ser arrebatadas. Então vai ter criança de colo, vai ter criança pequenininha, vai ter criancinhas maiores de 10 anos, 12 anos. E meus irmãos, espantem, provavelmente vai ter muito adolescente também sendo arrebatado, e até pequenos jovens. Por quê? Eu, Ana Paula, perdi a minha inocência com 14 anos. Até 14 anos eu fui uma grande bobona. Eu não tinha noção, eu era muito bobona, babacona mesmo, sabe? E assim, eu era inocente, eu não tinha sentimento de ódio, de vingança. Tinha meus sofrimentos, mas não era uma pessoa de coração má, né? Eu não tinha praticado esses atos pecaminosos. E eu sei porque Deus me deixou marcado aquele dia que eu perdi a minha inocência. Eu sei o dia que a chave virou. E eu tinha 14 anos. Antigamente tinha donzelas, né, com seus 17, 18 anos, inocentes, porque não sabia nada, caipirona mesmo. E eu, meus irmãos, acredito que ainda existe isso. Nós somos um planeta muito grande, tem muitas zonas na Terra, muitos lugares no mundo, né, que estão bem fechados com relação à influência do mal. Então eu acredito sim que vai ter muita gente já grandinha que você vai olhar e falar, isso, como é que pode ser inocente? Porque não teve contato com tantos assuntos, não teve contato com a perversidade, talvez cresceram em lares que os pais os preservaram mesmo. Então criança mesmo, talvez moça de 16, 17 anos aí brincando de boneca. Não sei se isso vai se encontrar no Brasil, talvez na roça, né, nessas cidades bem fechadas mesmo, que não tem quase que televisão, que o povo fica ali. Gente, existe, tá? Então essa turma vai ser arrebatada, eu acredito, tá? Deus é que sabe o tempo, mas basicamente as crianças de todas as raças, tribos, povos e língua, vai ter criança. Então, as mulheres que estiverem com seus nenéns em sua barriga, estiverem grávidas, também vão ter os seus filhos arrebatados. Também vão ter os seus filhos arrebatados. Por quê? Porque já são vivos. Meus irmãos, a partir do momento que tem a concepção do óvulo com o espermatozoide,
tem uma ligação, uma vida ali é criada, e Deus já sopra o espírito de vida, digamos assim, né? Nesse feto. Então é uma vida, nós já estudamos sobre isso também. Tem um vídeo aqui no meu canal, vocês têm que procurar, que fala lá sobre o anticoncepcional. Tá escrito lá, não tem até o retrato do... Tem uma página, a página do vídeo, ela é bem chamativa. Se você tiver interesse em descobrir isso aí mais a fundo, não me peça para responder. Faz uma pesquisa, tá bom? E eu, inclusive, peço aos irmãos, antes de fazer alguma pergunta, né? Primeiro, por favor, para me ajudar, porque realmente, senão eu fico sobrecarregada. Faz uma pesquisa nos vídeos carregados, são uns 500 vídeos, mais de 500 vídeos, e tem vários temas, e já está tudo respondido. Então, gentilmente, por amor, né? Que vocês têm para comigo em Cristo, antes de me fazer certa pergunta, dá uma olhada se já não tem um vídeo, porque tem gente que faz pergunta que já tem vídeo, tá bom? Esse do milênio, por exemplo, já tem um vídeo que fala sobre o milênio, mas eu vou falar de novo, porque vale a pena, uma vez que a gente está tão pertinho, né? Vale a pena a gente voltar a tocar nesse assunto e conversar, e ele vai ser mais amplo. E então o que acontece? Vão ser arrebatadas, então as barrigas vão esvaziar, assim, vai ficar com líquido, né? Aquele líquido lá, talvez a mulher vai estar com a barriga cheia do mesmo jeito, mas ela vai perceber que alguma coisa aconteceu e os hospitais vão ficar lotados e a mulherada vai ficar jogando placenta fora, com certeza. Porque se tem vida, tem inocência, Deus vai colher. Mas aí presta atenção, aconteceu o arrebatamento, vamos imaginar, tá bom? Eu vou fazer exemplos bem exagerados aqui para ninguém dizer que eu estou marcando data. Vamos imaginar que o arrebatamento é no dia 35 de agosto de 2018, ok? 35 de agosto, não existe esse dia no calendário. Então, só para os irmãos entenderem que eu não estou dando data para nada. Estou dando um exemplo hipotético. Dia 35 de agosto de 2018, meio-dia, aconteceu o arrebatamento. Meio-dia certinho, o relógio cravou, meio-dia lá, pum! Um abrir e piscar de olhos, sumiram as pessoas. As mulheres grávidas perderam suas crianças para, né, foram para o céu e etc, etc. Aí vai começar a bagunça, ok? Mas imagina, a próxima hora consequente, a 1h da tarde, 2h, 3h, vai ter muita confusão, vai ter muita bagunça, e não sei o que daqui, não sei o que. Tem quem diz que não, mas vai ter, meus irmãos. Porque arrebatar é tirar com força. Aí imagina que ainda tendo toda essa confusão que vai ter no mundo, tem pessoas que elas estão envolvidas num mundo tão fechado delas, que elas não vão nem perceber que teve o arrebatamento. Realmente vão ter famílias inteiras que não vão nem perceber que isso aí tudo que aconteceu tem a mão de Deus. Tem gente que segue a ufologia, no YouTube tá cheio de canal de gente aí que segue a nova era, e normalmente quem segue a nova era acredita nos UFOs, acredita nos ETs, nos extraterrestres, nos discos voador. Um dia eu fui escutar um negócio do Nibiru, não sei, ou de uma outra coisa qualquer, e eu botei o vídeo e comecei a escutar, assim, no tapa, né? De repente o homem começa a falar de conjunção de Marte com Saturno, aí começou a falar umas palavras lá, uns nomes esquisitos, e não sei o que com a energia magnética. Eu falei, peraí, o que tá acontecendo? O que eu tô escutando? Aí eu fui prestar atenção, o que eu tava escutando? Era esse povo espírita, sabe? Que eles ficam viajando nessa maionese aí. Eu cortei o vídeo, falei, não basta isso aqui, não é pra mim não, porque... não vem do Espírito Santo, não vem de Deus, então vem do outro lado, e quem vem de lá vem com engano. Então eu cortei. Mas aí acontece que tem gente na Terra que não tem noção dessas coisas. Famílias e famílias inteiras vão ficar aqui. E aí você imagina, meus amados, imagina um casal que mora junto, que é casado, não interessa, né? Aconteceu o arrebatamento, eles não têm noção de nada, eles estão vivendo a vida normal, e naquela noite, daquele dia lá, que dia que eu falei, 35 de agosto, né? Deu 10 horas da noite, eles vão para a cama e fazem um filho, porque Deus, ele não vai cortar, não vai fazer dos seres humanos que ficarem na terra estéreis, não vai fazer. Imagina então que tem uma concepção, né? A mulher fica grávida, 9 meses depois, já dentro da tribulação, ela dá à luz a uma criança. Então não existe que não vai nascer criança. Vai nascer, e criança, meus irmãos, vai nascer inclusive também dentro do milênio. Nós vamos ler bastante coisa aqui, eu não vou passar o carro na frente dos bois.
Mas justo para ficar claro, vai nascer criança no milênio, vai nascer criança na tribulação, na grande tribulação, vai nascer criança. Agora, depois do milênio, eu não tenho capacidade para dizer o que vai acontecer, ok? Depois do milênio, eu não tenho capacidade, pelo menos até nesse segundo em que vos falo, não, ok? Então, ok. E essas crianças, infelizmente, elas vão passar pela tribulação, pela grande tribulação. Infelizmente. O negócio é tão certo, eu posso ser tão certeira com os irmãos, que basta você ler lá Mateus capítulo 24, quando fala da perseguição contra os judeus. Aí fala assim: ai daquelas que estiverem grávidas ou estiverem amamentando. Né? Ore para que a tua fuga não seja no inverno nem no sábado. Aqui você está vendo um foco em cima do povo judeu. Né? Essa fuga, essa tormenta que esse povo vai passar ali, vai ser já no finalzinho, né, dos 3 anos e meio, vai ser dentro daqueles 3 anos e meio, porque vai ter tempo de gente fugir. E os remanescentes que vão escapar, pelo menos uma grande parte vai ir para o Vale da Matança, que é o Armagedon. É onde vai ter Jesus descendo exatamente naquele ponto. Então se falar daquelas que estão amamentando, né, ou estão grávidas. Por quê? Porque se forem pegas pelo exército que as perseguirá, a Bíblia fala que vai ter mulher sendo violentada, né? Então se forem pegas, eles vão matar as criancinhas. Agora, se judeu vai ter filho na tribulação, na grande tribulação, imagina os ímpios, ok, meus irmãos? Essas crianças são sempre crianças, meus irmãos. Eu não acredito que Deus muda a regra, né? Criança que nasceu na tribulação, na grande tribulação, vamos dizer assim, não vai ter santidade, vai tudo para o inferno. Absolutamente não. Fatalmente, são crianças que vão passar por aqueles dias terríveis. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Aí você me pergunta, será que eles vão pôr a marca da besta, essas crianças? Olha, meus irmãos, eu creio sempre quando eu chego em certas coisas muito complicadas, certas respostas muito complicadas, eu particularmente creio que acima de todas as coisas tem a justiça de Deus. A Bíblia o chama de reto juiz. E se eu confio que Ele é o Deus que cuida e é o Deus que é justo, e Ele sabe que as crianças têm a inocência porque elas são puras, eu realmente colocaria a mão no fogo a dizer que eu tenho certeza que criança inocente não vai receber a marca da besta. Eu imagino, não é que está escrito na Bíblia, mas se Deus é justo, Ele não pode condenar um justo ao inferno. Então Ele vai ter que livrar essas criancinhas, Ele vai ter que arrumar um jeito de tirar elas antes que o anticristo consiga pôr a marca da besta nelas. Ok? Mas e se forem pais perversos que vão impor isso? Meus irmãos, vocês lembram que em Apocalipse fala das 7 trombetas, das 7 taças da cólera de Deus? Então, sinceramente, Ana Paula, eu acredito que crianças vão morrer na grande tribulação antes que elas tenham a marca da besta colocada no corpo delas. Eu, sinceramente, acredito no livramento do Senhor. Isso não está escrito na Bíblia. E Deus não dá detalhe de todas essas coisas porque não compete à igreja saber disso, porque nós não fazemos parte deste meio. Basta você ler lá 2 Tessalonicenses capítulo 1, que eu não vou voltar aqui nesse assunto porque uma coisa puxa a outra. Mas a Bíblia fala, meus amados, que vai ter peste, vai ter guerra, vai ter fome, vai ter crise econômica. E se a gente lembra, nos tempos de Israel, teve um momento em que a Bíblia descreve que as mães estavam comendo seus próprios filhos. Então a terra que nós vamos ver na grande tribulação, nesses 7 anos, vão ser dias tão terríveis, mas tão terríveis, que nunca mais vai ter igual e nunca antes houvera. Então se teve tanta coisa terrível no passado, você junta isso tudo e multiplica por um número muito grande. Eu particularmente acredito que um dos grandes métodos que Deus na sua justiça vai livrar essas crianças que nascerem na tribulação aí, na grande tribulação, vai ser através da ceifa. Deus vai levá-las através de cataclisma, através de peste, através da fome, através de assassinato mesmo, que vão morrer na mão do exército, vão sofrer, talvez muitas nem vão sofrer tanto, mas eu acredito que vai ser basicamente isso, um casal ímpio com a marca da besta, que for tá levando seu nenenzinho para pôr a marca da besta ali,
Eu acredito, meus irmãos, que aquele nenenzinho já chega morto, porque vai ter uma enfermidade, vai acontecer um cataclisma no caminho que vai matar essa criança. Porque é onde a gente tem que olhar a Deus pela fé, tá? Então, se você quiser escafunchar isso aqui comigo, me querer uma resposta exata, onde é que está isso na Bíblia? Eu não tenho como dizer onde é que está isso na Bíblia, mas aqui é por instinto de fé. Porque se a Bíblia garante que Deus é justo, e se Jesus fala, deixai vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino do céu, eu tenho essa fé de que toda criança que é inocente mesmo, são crianças que Deus conhece o coração e sabe, não, essa aqui, ela realmente é inocente, eu colho essa criança. Mas vai ter também, eu acredito, crianças que vão ter a marca da besta. Crianças que vão crescer e vão estar deturpadas. E elas vão já praticar o mal. Elas já de têneras, muitas delas provavelmente já vão desejar praticar o mal. Porque se a gente presta atenção atualmente na Terra, a gente vê o quanto que Satanás já está trabalhando para deturpar, para depravar, para fazer a criança perder a sua inocência o mais cedo possível. E você vê no Brasil crianças que já mexem com armas, assassinas, crianças que, eu vou ser sincera, são verdadeiras endemoniadas. Um dia eu vi um vídeo, ano passado eu tinha visto um vídeo de uma criança numa sala de aula de uma escola, era tipo uma biblioteca, uma sala, eu sei que tinha uma mesa, tinha livros, ok? Devia ser um menino de 6 anos, alguma coisa assim, tinham 2 professores e a mãe, não sei, um negócio assim, e esse menino parecia endemoniado. Ele saiu quebrando, jogando os livros no chão, rasgando, chutando as mesas. E os grandes ficou olhando para aquele menino assim, porque os professores não podiam fazer nada, né? Que tem essa lei aí que ninguém pode fazer nada. A criança pode virar o demônio que você tem que aceitar, porque senão você que está fazendo violência. E aquela cena de tamanha rebeldia. Se aquela criança já fazia aquilo de coração, acabou, meus irmãos. Precisa de salvação, porque já perdeu a inocência. Então, eu acredito sim que vai ter muita criança que dentro do... É claro, não tem como uma criança de 1 ano, 2 anos, né? 2 aninhos, que talvez ainda mal sabe falar, ela já perder a sua inocência, ela já praticar atos de pecado e perversidade. Eu acredito que isso é complicado. Mas já com 4, 5 aninhos, tem criança que já vai poder começar a ver o lado do mal e gostar daquilo e realmente partir para isso. São tantas coisas, sabe? Eu acho assim, quando a gente tem um leque muito grande de opções, a vida mostra tanta coisa, fica difícil a gente limitar as coisas, ok? Mas eu posso dizer o seguinte, isso é eu que estou dizendo, não estou pegando na Bíblia, mas as crianças na grande tribulação vão nascer. Eu acredito que Deus, pela sua justiça, Ele vai ceifar aquelas que são dele, tá bom? As que são dele, que Ele conhece o coração do homem, então Ele vai ceifar, Ele vai dar livramento através da morte, porque a criança, ela não pode simplesmente não querer pôr a marca da besta. Pode ter certas idades que já vão poder dizer de sim, não de não, porque a Bíblia diz que vai impor, vai obrigar, né? Mas ao mesmo tempo vai convencer, vai seduzir, vai enganar. Então quem pôr a marca da besta, a ponto que senão não teriam os decapitados. Se fosse uma coisa que é obrigatória à força, quer dizer, amarra o cara numa cadeira, prende a mão dele, prende o pé dele, segura a cabeça dele, pum, bota a marca da besta. Todo mundo ia ter a marca da besta. Mas, como muitos vão dizer que não, é porque ele não vai obrigar no sentido, ele vai obrigar, como não? Se você não pôr, você morre. Ele vai obrigar pelo terror, pelo medo. Então ele vai em cima do psicológico da pessoa e vai em cima da tortura. Mas muitos vão dizer que não. Quando ele entender que o psicológico e o físico da tortura não funciona, porque não tem jeito, a pessoa, você pode me matar, você pode fazer o que você quiser comigo, eu não ponho essa marca, então ele vai decapitar. Então eu imagino que vai ter certas crianças também que vão passar por esse crivo. Adolescentes, crianças, adolescente eu acho difícil, né? A não ser que for as crianças que não forem arrebatadas, que já estão numa certa idade, que infelizmente já perderam as suas inocências. É por isso, meus amados, que a Bíblia fala que nós temos que ensinar a criança o caminho que ela tem que andar desde pequenininha. Sabe, é a nossa responsabilidade cuidar dos pequeninos.
Porque a Bíblia fala também, ai daquele que faz desviar um desses pequeninos. Melhor fosse se amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse no mar. Então significa que tem gente que consegue desviar as crianças, tirar a inocência delas. E essas não vão ser arrebatadas também. Então, vai ter criança nascendo no milênio, vai ter criança nascendo na tribulação, na grande tribulação, dentro desses 7 anos. Vai ter criança sendo recolhida por Deus, provavelmente através da morte, porque Deus é o Deus da justiça e Ele não vai permitir que aquele que é dele, né, seja entregue de mão beijada nas mãos do diabo. Vai ter criança ficando com marca da besta, porque vão querer pôr a marca da besta. Vai ter de tudo, meus irmãos. Amém? E agora, já que eu conversei um pouquinho aqui, né? Já dei uma adentra, a gente teria que ler alguns textos, ok? E nós vamos começar com Isaías. Agora, falando um estudo do milênio, tem alguns textos aqui que já estão separados, né? Passagens, por exemplo, no Antigo Testamento que falam sobre o milênio. Eu acho bacana eu começar lendo essas pequenas passagens, são bem grandes, e depois a gente começar lá em Isaías, talvez eu vou até ler de novo, tá bom? Mas justo para a gente pegar a coisa corretamente. Olha só. Passagens no Antigo Testamento sobre o milênio. Se você for lá no livro de Zacarias, irmão Davi, e aqui serve para a irmã Simone também, porque aqui vai ser em cima da Bíblia que eu vou começar a falar também das crianças, ok? Se você for lá em Zacarias, capítulo 14, do versículo 9 ao 11, esses textos aqui, esses textos que eu vou ler aqui nesse momento, eu estou tirando do livro Escatom, do pastor Edinaldo Carvalho, ok? Foi um presente de uma grande irmã amiga minha. Passagens do Antigo Testamento sobre o milênio. Zacarias 14, do 9 ao 11, diz: O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba, a Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina e desde a torre de Ananel, até os lugares do rei. Habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Eu queria só prestar atenção aqui com os irmãos nesses textos que eu vou ler, porque quando a gente começa a ler esses textos de Isaías, Ezequiel, não sei o que, aqui Ezequiel não sei se tem aqui não, Isaías, nós vamos ficar muito em Isaías, Zacarias, tá bom? Como que eu posso distinguir eventos do milênio e eventos da eternidade? Porque a gente vai começar a entender que a Bíblia, ela dá um antemão também do tempo eterno, de como será a terra na eternidade, depois do julgamento do trono branco. Quando fala do milênio, você vê que você tem regiões geográficas limitadas. Por exemplo, ele fala aqui, ó, o Senhor será rei sobre toda a terra. Quer dizer, Jesus, ele desce no dia do Armagedon, ele vence o anticristo com o sopro de sua boca, ele manda a besta, o falso profeta, né? Que são eles mesmos, para o lago de fogo e enxofre. Ele aprisiona Satanás por 1000 anos. Todos aqueles que são inimigos vão ser mortos, literalmente, que tem a marca da besta, e inicia o milênio. E aí ele começa, então, a restaurar Jerusalém. E a Bíblia diz que ele vai reinar nesse Monte Santo, ok? Então, eu acredito que ele, nessa região geográfica, começa a ver aqui, então, a descrição do que vai acontecer com aquela região. E aqui está falando, eu não tenho ideia onde é que é essa região aqui, mas só fala o seguinte, ó, toda a terra tornará como a planície de Geba-Rimon. Então tem que ver onde é que tem essa planície de Geba-Rimon, ao sul de Jerusalém. Então ao sul de Jerusalém já descreve aqui como é que vai acontecer. Esta será exaltada e habitada em seu lugar, desde a porta de Benjamim, que eu não tenho ideia onde é que é, mas é sempre lá naquela região de Jerusalém, até o lugar da primeira porta, até a porta de esquina e desde a torre de Ananel. Eu não sei onde é que é essa torre, mas está lá em Jerusalém. Até os lugares do rei, que eu também não sei onde é que é, tá bom?
habitarão nela, em Jerusalém, e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Porque não vai ter mais nenhuma nação da terra que vai marchar contra Jerusalém, só no final do milênio. Mas aí vai cair fogo do céu e vai queimar todo mundo. Então você vê uma delimitação geográfica. Você vê Deus marcando realmente uma zona, tá? Naquela terra ali que vai ser transformada, é o Monte Santo do Senhor. Monte Santo, separado, já vai ser um lugar restaurado ali, ok? E dali Deus vai governar, Jesus, né? Vai governar todo o planeta Terra. E aí você vê que a Terra vai ter, provavelmente, meus irmãos, a Terra não vai ter jeito de pessoas vivendo num planeta todo acabado, todo retalhado. Então eu acredito que a manifestação da vinda de Jesus, né, diz que vai ser como um raio, todo olho verá, como do Oriente ao Ocidente. Quem garante que essa passagem da entrada dele na Terra já não vai evaporar, já não vai limpar toda a atmosfera terrestre? Eventos físicos, né, vão acontecer. Se o céu, meus irmãos, ficar limpo, ficar bom, voltar a funcionar, ser restaurado, é tipo assim uma reforma, né? Já vai voltar a cair uma boa chuva na terra. A Bíblia fala que o mar já não existirá, mas aí é já lá na eternidade. Nós vamos ler isso aqui com mais calma. Vamos ver quando que essas coisas começam a se separar. Mas uma coisa é certa, as cidades vão estar todas em ruínas, destruídas. Então, o mínimo que precisa para que as nações voltem a crescer, a se multiplicar e viver e cultivar um planeta é que o céu seja limpo. Então, toda a treva vai ter que ser dissipada. O sol vai ter que voltar a ser como antes. Ele já não poderá mais queimar 7 vezes mais. Mas ele vai ter que voltar a ter um calor. E eu não sei, né? Se vai ser o sol que vai iluminar toda a terra e a lua. Ou se vai ser a glória de Jesus ali no Monte Santo do Senhor que vai iluminar toda a terra. Não sei, vamos ler aqui. Mas a gente começa a pensar em tantas coisas. Sei que do trono ali de Jerusalém, aqui eu já começo, tem que achar o texto, eu vou achar, eu sei que um rio vai brotar. E ele vai ser dividido em 4 partes, e ele vai correr por toda a terra. Aonde essas águas passarem, a vida vai voltar a nascer. Vai ser água limpa, água pura, água boa. E se vai correr, não sei se isso vai ser espalhado por todo o planeta Terra, tá bom? Mas eu só sei, meus amados, que a água que vai cair do céu vai ser uma água limpa. A Bíblia diz que a nação que não for adorar o Senhor no dia da festa do Senhor, ela vai receber uma punição chamada de maldição, no sentido que a chuva não cairá. Se o Egito não subir para adorar o Senhor no dia da festa, não vai chover no Egito, ok? Então, Deus ele vai molhar toda a terra com uma água nova, uma água santa, né? No sentido que não vai ser mais uma água poluída como essa que a gente já começa a ver hoje, ok? Então vai ter, meus irmãos, a força tem que ter uma restauração do planeta, mas não é a restauração final. Ainda não é uma terra que está boa o suficiente para entrar na eternidade, ok? Mas aqui só para dar um adendo. Quando a gente vê então coisas sobre o milênio, a gente vê que existem delimitações territoriais, existem a descrição de zonas geográficas. Continuando. Isaías, capítulo 2, do versículo 2 a 4 diz: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos, quer dizer, todos os povos da terra vão se convergir, se converter, vão vir até Jerusalém, digamos assim. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Olha aí, corrigir é porque tem coisa errada, né? Tem pecado. Essas converterão as suas espadas em relhas e arados, e suas lanças em
podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então, meus amados, vocês veem aí que vai ter julgamento. Se vai ter julgamento, se vai ter correção, é porque tem pecado. Como que Deus até hoje sempre corrigiu o seu povo, seja o povo judeu, desde que foram tirados do Egito até a igreja dos dias atuais? Através do evangelho, através da palavra. Então, provavelmente aqui já dá para a gente entender, vai ser pregado um evangelho, a Bíblia diz de um evangelho eterno que vai ser pregado. Diz que tem, lá em Apocalipse, tem um momento que tem um anjo que caminha no céu, ele voa pregando, proclamando o evangelho eterno. Ana, o que é o evangelho eterno? Será que é a palavra como a qual nós a conhecemos? Eu acredito, meus irmãos, porque aqui eu teria que começar a pesquisar uma coisa que puxa a outra, né? Mas a palavra diz que Deus, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê fosse salvo e tivesse vida eterna, né? A palavra ensina os mandamentos, a palavra ensina a vontade de Deus, a palavra ensina como que nós temos que nos comportar, a palavra descreve a vida de vários personagens. Tem pessoas na Bíblia, tem personagens que a própria Bíblia diz, e o teu nome será lembrado para sempre. Então, se não é esse aqui como nós o conhecemos, o Evangelho Eterno, qual seria então? Aí tem os estudiosos que falam assim, mas tem o Evangelho da Salvação e tem o Evangelho Eterno. Eu nunca estudei esse negócio que estão falando, mas olha para você ver, a palavra de Deus desde o início fala de salvação, desde Gênesis, que é um exemplo. Caim, quando queria matar Abel, ele caminhava já preparando esse cerco para matar o irmão, e aí Deus fala, Caim, o que você está fazendo? O teu coração peleja o mal, arrepende, ainda dá tempo, Foi mais ou menos um negócio assim, Quer dizer, já Deus exortando Caim de não praticar o pecado, E você vê lá com Adão e Eva, lá no Gênesis lá, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e mal, porque do dia que dela comer, aquele dia morrerá, No dia que dela comer, morrerá. Então você vê lá em Gênesis. Aí você vai ler Levítico, são os estatutos, o que pode e o que não podia fazer, os detalhes, Então, assim, eu, Ana Paula, imagino que a Bíblia como nós a conhecemos, ela não vai ser literalmente extinguida por todo sempre. E Deus vai reescrever uma nova Bíblia. Mas eu também acredito que Ele mesmo vai ensinar para nós. E nada impede o nosso amado Senhor Jesus de continuar ensinando como Ele fez quando Ele veio aqui. Quando Jesus veio aqui, se você ler os evangelhos, Ele pregava o evangelho da salvação. Mas, gente, aí você fala, mais uma vez que na eternidade todo mundo já está salvo, por que pregar o evangelho da salvação? Todo aquele que nele crê será salvo. Para a glória de Deus, no sentido, você está salvo porque você creu no meu filho. Então, eu não acredito que eles vão eliminar as palavras como as quais nós a conhecemos. E se vai ter alguma coisa a mais, eu não sei, Então, eu não posso entrar aqui nesses detalhes, mas eu sei que o evangelho vai ser pregado. Mas acredito que pelo menos no milênio, a gente vai ver esse evangelho como nós o conhecemos ainda ser pregado. É claro que, porque se vê as profecias que já foram cumpridas, parece que mais de 70% ou 90% das profecias já foram cumpridas, mas continuam sendo pregadas, ou não? Eu estou errada? Deus está pregando só a profecia que está por vir ou a gente ainda está estudando as coisas que já aconteceram? Para que eu escuto uma profecia que já foi pregada? Para reforçar a fé no meu coração. Para aumentar a força, a credibilidade, a perseverança, para dar garantia realmente, o meu Deus é o Deus vivo. Então, meus amados, são coisas que eu realmente não sei responder, mas eu fico aqui batendo um papinho, Olha só, o milênio ainda não é um estado totalmente perfeito. Haverá morte, haverá pecado, haverá longevidade como antes, haverá nascimentos, haverá desenvolvimento econômico. Eu vou ler o texto de Isaías aqui, mas eu quero ver aqui com você, 65, do 20 ao 23, olha o que diz. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias. Criança para viver poucos dias, quer dizer, se vive poucos dias ou vive muitos dias, um dia vai morrer.
nem velho que não cumpra os seus o quê? Os seus dias. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Quer dizer, a pessoa ela vai viver literalmente 100 anos aqui na Terra. Todo mundo que nascer no milênio vai viver no mínimo 100 anos. E se pecar, aos 100 anos será amaldiçoado. E aí então, né? Se morrer com 100 anos, ainda está morrendo jovem, considerado aos olhos dos habitantes do milênio. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo, que é o povo de Jerusalém, tá? Será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Os meus eleitos, olha aí que vocês vão vendo Deus, ele vai separando as categorias, quem vai ter acesso ou não a tais coisas. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Então vocês veem ainda uma certa limitação, não é um tempo completamente perfeito, mas, tá bom? Olha só, para terminar, Isaías, capítulo 11, do 1 ao 9. Do tronco de Jessé sairá um rebento. Isso está falando de Jesus, tá? Jesus, ele veio ali de Jessé. E das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele, sobre Jesus, o Espírito do Senhor, e o Espírito da sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Jesus aqui no milênio, ele não vai julgar segundo aquilo que ele viu, nem segundo o que ele ouviu, mas ele vai julgar com justiça. Os pobres, vai ter gente pobre no milênio, e decidirá com equidade, né, com igualdade, a favor dos mansos da terra aqui do planeta inteiro. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto com o cabrito. O bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e o pequeno os guiará, a criancinha, né? Que é onde a irmã viu esse texto aqui. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, que é a cobra. E já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. São tudo serpente, cobra, víbora. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, no monte do Senhor não terá mal. Mas os animais, meus amados, que nascerem no milênio já vão ter a natureza mudada. Ou a natureza dos animais do milênio já vai ser aquela natureza da natureza que eles tinham no Jardim do Éden. Então você vai ver o leão junto com o cordeirinho, a ursa junto com a vaca, os ursinhos pequenininhos dormindo junto com os cabritinhos, junto com os... Como é que é o nome do filho da vaca? Esqueci. Enfim. Então você já vê que a natureza que vai estar na terra, os animais da terra já não vão ser mais carnívoros. Não tem morte. Deus ele já começa a restaurar a natureza. A natureza já não mais tem a culpa do pecado. No milênio, ok? Já vai ter paz na natureza. É por isso que as crianças vão poder tocar na copa, no buraco da cobra lá, e a cobra não vai picar elas, sabe? Não vai ter mal, vai ter mansidão. Por quê? Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. As pessoas que vão nascer no milênio vão buscar conselho em Deus. Eles vão vir a Jerusalém, eles vão querer aprender, entendeu? Eles não vão ter mais outros deuses, não vai ter mais essas coisas. Vai ter pecado sim, mas ainda assim, meus irmãos, morrer aos 100 anos é morrer jovem.
A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O que acontece? Quando a gente obedece a Deus, a bênção de Deus vem sobre nós. É assim que a Bíblia nos ensina. E como a terra inteira vai se encher do conhecimento do Senhor, as nações vão começar a vir a buscar de Deus o conhecimento, Deus começa a abençoar. Não vai ser aquele jardim do Éden como será em Jerusalém. Mas Deus ele vai dar sobrevivência. E, gente, são 1000 anos. São 1000 anos. Em 1000 anos, Deus ele vai restaurar essa terra. Mas ela ainda não vai ser a terra final. Ainda tem coisa que perece. Eu não acredito, não sei. Será que os homens vão matar animais? Não sei. Tá? Que a gente tem que ler mais coisa para falar com maior convicção. Mas é isso que eu sei, pelo menos os animais já no milênio vão ter a sua natureza mudada do modo como Deus os fez desde o início. Amém, meus irmãos? Agora, ler Isaías, agora deixa eu ler em voz alta aqui para eu não me perder aqui. Ler Isaías 51:52, descreve do milênio em diante, ok. Então vamos ler Isaías agora, capítulos 51 e 52, que descreve do milênio em diante. São capítulos grandes, hein? Esse vídeo, por isso que eu não fiz ele ontem, porque eu já sabia que ele ia ficar bem gordinho. Mas amém, é para nossa bênção, para nossa edificação. Depois eu vou lá limpar minha sala que tá cheia de bicarbonato. Se meu marido chegar aqui agora, eu vou olhar para acabar e falar, mas o que você tá fazendo? Eu tenho que esconder tudo correndo aqui. Não porque é um sacrilégio, né? Ele veio aqui estudando a Bíblia, mas é porque ele vai falar, poxa, tanta coisa para fazer, você tá sentada, são 10 horas da manhã, entendeu? Vocês entendem, ele não é uma pessoa ainda convertida a Cristo, que tem esse coração como nós, né? Que conseguimos deixar tudo de lado para olhar para o nosso Deus, infelizmente. Os irmãos orem pela salvação do meu esposo, mas vamos lá. Capítulo 51 de Isaías, palavra de conforto para Sião. Deixa eu só falar um negócio sobre a palavra Sião. Sião, tá? É um nome, ele é mais forte como um nome espiritual. Você vê a palavra Babilônia, que caminha de tempos em tempos. Babilônia, a grande, né? A gente já fez um estudo aí das bestas, né? E eu trouxe aí o estudo da Babilônia. Para quem lembra, então entende que Babilônia tem um significado. Do mesmo jeito que Satanás criou a sua cidade espiritual, que caminha, né, entre os principados e potestades, aí, e eles vão tocando um sistema, um império espiritual babilônico, que é um império da confusão, do caos, é onde tem morte, roubo e destruição. Deus ele tem também a sua cidade espiritual chamada Sião. Eu vou ler isso aqui mais lá para frente, mas justo para começar a trazer um pouco mais de clareamento para quem não tem conhecimento desse assunto. Sião, meus amados, é a junção do povo judeu salvo com os gentios. Deus ele une os dois em uma coisa só, num povo só, Sião futura. E ali então você vê uma cidade eterna. É mais ou menos isso, mas nós vamos chegar lá. Não começa a tacar pedra em mim, não. Mas palavra de conforto para Sião. Vamos ler. Ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Você vê que ele não fala para o povo de Israel. Aqui você vê, ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olha aqui os tempos verbais. É um tempo contínuo. A gente vai vendo que a Bíblia, ela fala sempre em tempo contínuo. É um presente contínuo. Ele escreve de modo que parece que ele está falando conosco naquele momento. Eu posso ler esse texto hoje, posso ler esse texto daqui a 20 anos, que vai estar falando sempre no mesmo ritmo, no mesmo presente. Por quê? Se eu, Ana Paula, procuro na minha vida, na minha existência, todos os dias a justiça, né, e eu busco ao Senhor, é uma coisa constante. Amém? Então ele está falando conosco. Ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço de que fostes cavados. Seria talvez a vida do pecado, da onde a gente veio. Olhai para Abraão, vosso pai. Ele foi nosso pai, né? Deus falou para ele, você vai ser pai de muitas nações.
O seu povo será grande como a areia do mar e numeroso como as estrelas do céu, né? Do céu são os gentios, do mar são o povo judeu, a descendência da terra. E foi a descendência direta de Abraão, né? Ele foi gerando Isaac, Jacó gerou as 12 tribos de Israel, e ali gerou o povo judeu, e ali teve sempre um remanescente que se voltou para Deus, e Deus foi salvando. Então é a descendência da terra, até os últimos judeus que vão nascer. Então é numerosa como a areia da terra, mas também numerosa como as estrelas do céu. Por quê? Porque do céu, as estrelas a gente não toca. A areia sim, é uma coisa direta, mas no céu só pode contemplar. Era Deus mostrando para Abrão. Era Deus mostrando para Abraão a descendência dos gentios que um dia viriam para Deus através disso, tá bom, meus irmãos? Então, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque era ele o único quando eu, Deus, o chamei, e o abençoei e o multipliquei, porque o Senhor tem piedade de Sião. Tá? Terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como um Éden. Uma época houve que Sião também foi chamada cidade de Davi. É um negócio mais ou menos assim. Se eu não me engano, teve um tempo em que o reino de Davi, seria sempre Jerusalém, também se chamou Sião. Teve um negócio assim, um Monte Sião, é uma região, eu já falei isso aqui no YouTube, então teve também uma zona física, uma região física chamada Sião, Monte Santo do Senhor, tá? E a sua solidão como o jardim do Senhor, regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Atendei, povo meu, e escutai-me, nação minha, que ele já fala com o povo dele, ó, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Aqui então você vê já Deus falando com o povo de Israel, né, que é o povo dele, mas ele fala que ele estabelecerá o seu direito como luz dos povos. É onde a Bíblia fala, né, que a graça de Deus, a palavra, os mandamentos, vai encher toda a terra, que eu acabei de ler lá no outro texto. Perto está a minha justiça, parece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. Olha aí, Deus conseguindo, né, reinar sobre a terra. As terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Levantai os olhos para os céus, e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça. Se você for lá, e eu não vou ler, em Lucas, capítulo 21, você vai ver lá quando a Bíblia fala, né? O sol não dará sua luz, a lua, os elementos, tem lá, não lembro, meus irmãos, me perdoam que está escrito lá. Mas Lucas 21 fala quando o céu vai desaparecer, ok? E o sexto selo, se você ler sobre o sexto selo, você vai ver o mesmo que está falando no livro de Lucas, capítulo 21. E se você ler sobre o sétimo flagelo, você também vai ver como que ele caminha de mãos dadas com o sexto selo. E o sexto selo está lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 em diante. O sétimo flagelo está lá em Apocalipse 16, 17 em diante, tá? E Lucas, capítulo 21. Então, são as três testemunhas bíblicas para confirmar Isaías, capítulo 2 já, porque capítulo 52, que é o versículo 6. Porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Olha, então vamos prestar atenção. Vocês veem aqui Isaías falando uma palavra de conforto para Sião. Então ele fala para os gentios e para o povo de Israel. Mas aqui, já entrando no 52, ele começa a trazer a realidade do juízo que vem. Então ele descreve toda uma sequência, tá bom? Espero que eu possa estar sendo claro com os irmãos. Os moradores vão morrer como mosquito. Basta você ver os flagelos, as taças, né? O período da grande tribulação. A Bíblia diz que encontrar o homem vai ser mais raro do que eu encontrar o tal do ouro de Ofir, que eu não sei que ouro é esse, mas é um ouro muito raro, tá? Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós,
povo em cujo coração está a minha lei, através do Espírito Santo, meus amados. Ele é o selo de Deus. Não temais o desprezo, o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Então Deus aqui começa a consolar, né? O povo dele que sofre. O povo dele é todos nós, tá? Somos todos nós. Porque a traça os roerá como um vestido, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre. Olha aí a justiça de Deus, eu creio nela, meus irmãos. E a minha salvação para todas as gerações, inclusive a do milênio, tá bom? Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar e as águas do grande abismo? Aquele que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, com alegria e perpétua, alegria para sempre, lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão e deles fugirão a dor e o gemido. Eu sou aquele que vos consola. É Deus, né? Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal ou o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor, teu Deus, né? Que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra? E temes continuamente todo dia o furor do tirano? Tá falando de quem tem medo, né? Que é o Deus consolando os homens. Convido os irmãos depois, lê de novo Isaías 51 e 52. Quem se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? O exilado cativo depressa será libertado. Lá não morrerá, lá não descerá a sepultura. O seu pão não lhe faltará, pois eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Põe as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião, tu és o meu... Olha só, presta atenção, versículo 16 aqui, ó. Põe as palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião, tu és o meu povo. Meus amados, Isaías capítulo... Qual é o capítulo? Acho que é o capítulo 26, do 20 ao 21. Acho que é isso. Me perdoe se eu estiver dando o valor errado aqui. Mas é aquele momento que diz assim: entra, povo meu, para o seu repouso, para os seus quartos, até que passe a minha ira. Aqui a palavra diz que Deus protege com a sombra de sua mão, e para que ele estenda novos céus e funde nova terra, e diga a Sião, tu és o meu povo. Meus amados, na minha ignorância, porque são coisas que só quando acontecerem a gente vai entender ao pé da letra, eu, Ana Paula, eu imagino que, eu vou repetir, Jesus ele vem e ele estabelece o seu reino milenar no Monte Santo do Senhor, em Jerusalém. E aquela região geográfica, eu particularmente, pode não ser isso, tá bom? Mas até onde eu consigo juntar os números, estou chegando nessa conclusão. Ele restaura a terra de Jerusalém. A terra fica perfeita, ok? E a terra, todo o resto do planeta, vai sendo abençoado e restaurado, se tornando um ambiente em que o homem pode viver. Normalmente, vai poder plantar, vai poder colher, vai poder receber a chuva. Quer dizer, o planeta Terra vai ficar muito bonzinho. Quando Jesus reinar no milênio, os homens vão consertar tudo. E a palavra de Deus diz que nós, a igreja de Cristo, vamos reinar com ele. Seremos os seus sacerdotes, e tem uma outra palavra que eu já esqueci também. Eu acredito que no milênio, tá? A Bíblia fala que só vai entrar na presença de Jesus quem tem um nome escrito na pedrinha branca. Aqui eu já posso estar confundindo se vai ser antes ou depois, tá bom? Do trono branco. Mas eu só sei que só vai poder chegar à presença de Jesus Cristo, pelo que eu entendo, quem é salvo. Pode entrar pelas portas onde ele vai estar reinando. É um negócio assim, tá? Se não for, daqui a pouco a gente vai descobrir.
De qualquer modo, eu acredito que Deus ele vai nos mandar a reinar em toda a terra. Então, é como se ele nos desse cidades. E isso tem muito sentido quando a gente lembra da parábola dos talentos. Aquele que recebeu um, aquele que recebeu acho que 5, aquele que recebeu 2, né? Negócio assim, as moedinhas. Aí veio o patrão depois de muito tempo, aí veio aquele lá, olha, o senhor me deu 5, eu fiz render, virou 10. Eu vou deixar a campanha tocar, porque eu tô vendo aqui que são testemunhas de Jeová, viu, meus irmãos? Não vou abrir não, que eu tô fazendo meu trabalho. É isso mesmo, testemunho de Jeová. Eram 5, ele fez render para 10. Aí Deus fala para ele assim, porque você foi fiel no pouco, eu vou te estabelecer sobre 5 cidades. Aí o outro que era 2 virou 4, eu vou te estabelecer sobre 4 cidades. É um negócio assim, meus irmãos, me perdoem se eu estiver falando besteira, mas é uma coisa mais ou menos assim. E aquele que escondeu o talento, ele tirou o talento dele, ainda falou com ele, ainda falou assim, tira até o que ele tem, porque até o que tem ele já não vai ter mais, né? Ele tirou tudo. E ali ele não pôde fazer mais nada, tá bom? Então são esses detalhes que a gente vai vendo, né? E a gente entende que nós vamos reinar com Cristo com cetro de ferro, né? Tá lá em Apocalipse capítulo 2, eu não me lembro, no capítulo 2 você vai ver, quando Jesus fala assim, aquele que vencer, eu farei governar comigo com vara de ferro, um negócio assim. E diz que é com vara de ferro que ele vai controlar toda a terra. Então, meus irmãos, eu acredito claramente que Deus, ele vai mandar o povo... Só um minuto, meus irmãos. Desculpa, foi ver que é a testemunha de Jeová mesmo. Fiquei olhando assim. Não tem tempo para perder com elas, não. Infelizmente, Deus já me deu o trabalho a fazer com essas 2 mulheres e elas não querem a palavra de Deus, elas estão ali, deixa quieta. Deus, ele vai mandar o povo dele, a igreja, né? Jesus, ele vai mandar a igreja governar no mundo inteiro. Então eu acredito, meus amados, que vamos ser nós, pela fé, que vamos ajudar a restaurar as nações da terra. Nós vamos ser os chamados embaixadores de Cristo, né? E nós vamos estar ali ajudando esses povos a se levantarem de novo. Eu creio que o negócio vai ser em cima mais ou menos dessa filosofia aí. Eu vou amar, eu sinceramente vou adorar. Tem vezes que eu fico aqui na minha casa vendo televisão e como eu moro na Itália, eu vejo como que o governo italiano tá tão mal das pernas, né? E tem coisa errada para tudo quanto é lado. De vez em quando eu fico viajando na maionese, eu fico pensando, nossa, se eu fosse prefeita da minha cidade, se eu fosse presidente desse país, né, eu ia tirar isso, eu ia mudar isso, eu ia fazer isso. A gente fica ali imaginando, né, e eu fico imaginando como que soluções tão simples iriam mudar a sociedade, né? A cultura, a boa cultura, né? O talento sendo explorados como se deve, né? As pessoas, as crianças estudando em boas escolas de verdade, aprendendo coisa útil, porque a gente aprende tanta coisa inútil na escola, né? Mas as crianças aprendendo coisas úteis de verdade, e uma boa alimentação e tanta coisa, meus irmãos, tanta coisa, né, a gente ia poder fazer. E como que esse mundo ia ficar melhor, né? Todo mundo ter um bom pedaço de terra para morar, ninguém tendo casas exageradas demais, porque imagina uma pessoa que tem uma casa de 4, 5 andares, mora 2 pessoas, para que você vai ter uma casa tão grande, né? Então fazendo casas de medida justa para a necessidade de cada um, de modo que todo mundo tem conforto, casas autossustentáveis, então com painel solar, com água quente, esquentando com painel solar, as pessoas aprendendo a fazer horta, né, nas suas casas, as plantinhas, tendo, né, as árvores, a gente poderia pôr árvores normais, mas a gente poderia também fazer verdadeiras hortas coletivas, então aquele quarteirão, todo mundo ia ali naquele pedaço de terra e ajudar a cultivar aquela terra e todo mundo poderia recolher para comer de graça, por que não? Deus dá, né? De graça dá, de graça eu recebo, de graça eu dou. A gente, em vez de plantar árvore inútil, claro que tudo que Deus fez é lindo, mas por que também não plantar árvores comestíveis, de frutos, né? Bons frutos, e ali chega a estação, todo mundo colhe, come, né? É tanta coisa que a gente poderia criar, né? Passeios bonitos, praças com brinquedos para as crianças, né? Tanta coisa linda, criar canções educativas, né? Sistema de saúde com tecnologia de ponta, liberada para todo mundo ter direito, basta organizar, marcar data, marcar horário, né? Ensinar o povo através da televisão, por que não? A se cuidar,
conhecendo o próprio corpo, conhecendo os elementos, conhecendo a melhor alimentação, programas ensinando como cuidar de uma casa, como cuidar de um carro, gente, coisa de utilidade pública, né? Então, assim, é como se eu tivesse, meus irmãos, cheio de projeto. Eu não sei se vocês são assim, mas eu sou. Eu sou muito voltada para esse lado, sabe? De restaurar, de cuidar, A gente às vezes vê coisa tão estúpida, né, diante dos nossos olhos. Basta uma coisa simples, né, para resolver tantos problemas. E por que é tudo tão complicado, né? Então eu fico com meu coração cheio disso. Talvez é Deus que já coloca no nosso coração esse estímulo, porque é uma coisa profética. Quantos de nós profetizamos sem saber na nossa vida? E sabia que a gente pode profetizar até para a eternidade? Eu acho que sim. Eu particularmente acho que ninguém tem talento por ter. Às vezes a pessoa é muito fera em ficar na cozinha e faz tudo, e tudo que faz é maravilhoso. Eu acho que isso não é por acaso, sabe? Eu acho que Deus ele tem projetos para todos os nossos dons e talentos serem aplicados. É claro que de modo melhorado, de modo potencializado, né? Nós vamos fazer um curso de adaptação celestial. Vamos fazer um curso de adaptação para a eternidade, né? Porque a gente está acostumado a mexer com obra que perece. Então, se eu faço um bolo bonito, tem que comer esse bolo, porque depois ele vai apodrecer, tem que jogar ele fora, né? Então, nós vamos ter que aprender a lidar com matéria-prima que não se perece, que não apodrece, que não estraga, né? Nós vamos ter que aprender a mexer com o top do top. Então, meus amados, vamos enchendo o nosso coração, vamos nos preparar. Eu acredito sim, meu irmãozinho, você que está aí me escutando, às vezes você está aí com a sua vida toda cheia de tanto problema, é tanta conta, é o governo que está comendo seu cabelo da cabeça com taxa, com imposto, com não sei o que, o leão que está querendo te comer todo dia, a mulher tadinha está aí cheia. Olha, vamos ter força. Porque eu creio que Deus, ele tem te dado talentos, sabe? Deus, às vezes, ele nos permite até conhecer tantas coisas diferentes, porque eu acho que quando a gente chegar lá no céu, nós já vamos ter um beabá na nossa cabeça, né? Eu trabalhei com cozinha, eu trabalhei com ateliê de costura, eu trabalhei com escritório, eu trabalhei com tanta coisa na minha vida, e é como se eu visse tantas coisas em cada um desses trabalhos, né? Então, é uma escola, esse mundo, meus irmãos, tirando o sofrimento, né, que a gente passa, as tribulações da vida, se a gente consegue olhar para um outro lado, é uma escola. É uma escola de vida. A gente precisa aprender a tirar proveito de boas coisas, das lições que esse mundo nos dá, das coisas que a gente vê, tá bom? A gente tem que pedir a Deus, Senhor, me ensina a ver esse mundo como uma escola. O que eu tenho que aprender dessa vez? O que essa provação está trazendo para mim? Amém? Mas vamos lá. Eu acredito, então, eu te protejo com a sombra da minha mão para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião, tu és o meu povo. Sião somos todos nós. Nós vamos ver isso lá em Apocalipse. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste a passagem pela grande tribulação, tá bom? Jerusalém bebeu da mão do Senhor o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento, e o esgotaste, né? Deus, ele vai dar medida até o final. De todos os filhos que ela teve, nenhum a guiou, e todos os filhos que criou, nenhum a tomou pela mão. Estas duas coisas te aconteceram. Quem teve compaixão de ti? A assolação e a ruína, a fome e a espada? Quem foi o teu consolador? Os teus filhos já desmaiaram, jazem nas estradas de todos os caminhos. Como o antílope na rede, estão cheios da ira do Senhor e da repreensão do teu Deus. Então, meus amados, esse pedaço que eu li aqui fala da grande tribulação. É só Deus que vai livrar Jerusalém, livrar o povo de Israel da mão do inimigo naquele dia. Se Jesus não entrar em cena, meus amados, não vai sobrar ninguém. Pelo que agora ouvi isto, ó tu que estás aflita e embriagada, mas não de vinho, assim diz o teu Senhor, o teu Deus, o Senhor, teu Deus que pleiteará a causa do teu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira, jamais dele beberás. Poluei nas mãos dos que te atormentam. Aí você vê o juízo de Deus virando sobre as nações da terra.
que disseram à tua alma: abaixa-te, para que te passemos sobre ti, né? O povo humilhando Israel. E tu puseste as costas como chão e como rua para os transeuntes. Deus vai cortar isso tudo. Aí nós vamos entrar aqui, 52. Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode-te o pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada foste vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus: o meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar, e a Assíria sem razão os oprimiu. Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço? Os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor. E o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Por isso meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que eu sou quem fala. Eis-me aqui. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia a boa nova. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Jesus, meus amados, Jesus reina, né? Então, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Aqui está falando para todo aquele, né, que faz essas coisas. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente vem o retorno do Senhor a Sião. Aqui, meus amados, está falando de nós. Tá vendo? Por isso que eu falo que Sião é a junção do povo judeu com a noiva de Cristo, com os santos. Porque aqui, ó, eis o grito dos teus atalaias. Eu sou uma atalaia, por isso que eu gosto dessa palavra. Eles erguem a voz, juntamente exultam. Isso é o que está acontecendo, meus irmãos. Eu estou aqui falando, mas eu não sou sozinha na terra, não. Quantas e quantas e quantas pessoas atalaias estão gritando nesse exato momento? Porque com seus próprios olhos distintamente vem o retorno do Senhor a Sião. Aqui está falando do discernimento da fé. A realidade é que a igreja de Cristo, ela tem visto com seus próprios olhos distintamente o retorno do Senhor para Sião. Quer dizer, Jesus está voltando, aleluia! A gente está ouvindo gente falar aí que vai demorar. Tem gente aí falando na internet, ainda vai demorar para Jesus voltar. Para Jesus voltar, para o arrebatamento acontecer, ainda vai demorar. Porque ainda falta um sinal. Eu vi um falando isso aí, ainda falta um sinal para acontecer o arrebatamento. Eu tenho certeza. Antes de acontecer o arrebatamento, eu vou ter que falar, meus irmãos, me perdoam, vou ter que falar. Antes do arrebatamento acontecer, tem que ter avivamento. Porque que igreja é esta que o Senhor vai levar? Não tem ninguém. Ele está falando isso, não tem ninguém, praticamente não tem ninguém. É onde eu paro e pergunto, se a palavra de Deus diz aqui, eis o grito dos atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem, o negócio não é ver não, é veem, está bem enfatizado, o retorno do Senhor a Sião. Distintamente, quer dizer, ninguém pode me enganar, ninguém pode enganar o atalaia de Deus, porque ele está de olho nos sinais, ele está de olho nos acontecimentos, ele está de olho nas profecias, ele está de olho na palavra, ele está intercedendo, ele está orando, ele está recebendo sonhos, ele está recebendo visões, ele está cheio do Espírito Santo, ele não tem como ser enganado. É onde eu me pergunto, se tiver que vir um avivamento na igreja da terra antes para o arrebatamento acontecer, por que a Bíblia em lugar nenhum me fala isso? Não existe um texto, e se existir eu te peço em nome de Jesus Cristo, para você pôr esse texto aqui no comentário, porque eu vou fazer questão de ler isso aqui no áudio para um próximo vídeo. Se existe na palavra de Deus um texto que fala antes do arrebatamento,
vai ter avivamento. Vai lá em 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 5. Está escrito lá isso? Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 1, está falando que vai ter avivamento antes do arrebatamento? Os dois finais e início de capítulo se completam. Vai ler lá os livros lá na Bíblia onde fala de arrebatamento. Vai procurar. Procura no Google, na Bíblia Online, texto que fala de arrebatamento. Se você achar um que fala que antes do arrebatamento tem que ter avivamento, se não tem arrebatamento, o povo não está pronto, você me coloca isso aqui no canal. Porque até hoje o que eu encontro é: vigiai, que você não sabe nem o dia e nem a hora que virá o seu Senhor, que ele virá como ladrão da noite. Tem lá a parábola das 10 virgens, que não que fala que 5 eram prudentes, 5 eram nécias, as prudentes estavam cheias do óleo. A palavra de Deus fala: eis que estou à porta e bato, aquele que abriu eu entrarei e cearei com ele comigo. A palavra de Deus fala: vigia, 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 vigia. Se fosse avivamento, em vez de vigia estava escrito: vai ter um avivamento, vai ter um avivamento, vai ter um avivamento. Por que a palavra de Deus diz que o sujo que se suje ainda mais e que o santo que se santifique ainda mais? Por que tem todos esses textos, mas não tem nada de avivamento? Inclusive a palavra diz que nos últimos dias, pelo aumento da maldade, o amor se esfriaria nos últimos dias. Ora, como é que eu posso enquadrar um avivamento num planeta Terra em que o aumento da maldade está aí por todos os lados? Quem vai ter que converter, meus amados? Se o aumento da maldade, e fala que vai ser como nos dias de Noé. Os dias de Noé eram um dia de perversidade na terra. Os homens eram maus, violentos. Eram maus e violentos. Cadê esse avivamento? Se vai ser como nos dias de Noé? Então a gente teria que substituir o texto que seriam como nos dias de Noé e colocaria assim: seriam como nos dias de quando pregou o profeta Jonas em Nínive. Porque o profeta Jonas entrou em Nínive, pregou, e ali o povo se arrependeu. E Deus então não destruiu. A gente tinha que substituir os textos. Diz também, para ter certeza que Deus não é um Deus de bagunça, de confusão, que seriam como nos dias de Sodoma e Gomorra. Tá aí? Não precisa falar muito. Até igreja evangélica, até Bíblia evangélica gay tem. Cadê esse avivamento? Em que os homens estão procurando de um lado para o outro uma palavra chamada de Deus que console o ego deles. Quer dizer, eu vou ser crente, mas tem que ser crente com o meu pecado. Então a palavra de Deus vai ter que passar a aprovar o meu pecado, senão eu não vou ser crente. Presta atenção, meus irmãos. Presta atenção, o espírito do engano está caminhando. O avivamento ele já está acontecendo há muito tempo. Porque até alguns anos atrás, 90% de nós que estamos aqui agora nesse vídeo ouvindo, conversando, falando, a gente não sabia do arrebatamento. Eu fiquei mais de 20 anos na Igreja Batista da Lagoinha de Belo Horizonte, da Ana Paula Valadão, do Márcio Valadão, do André Valadão. Uma igreja que hoje é condecorada no mundo inteiro. Eu cresci dentro daquela igreja. Eu vi essas pessoas que hoje estão na mídia lá dentro, como eu hoje sou, uma pessoa simples. E elas, de um dia para o outro, ficaram muito poderosas. Eu vi aquela igreja crescer. Eu vi o templo novo da Igreja Batista da Lagoinha ser construído. Eu entrei para ele no dia da inauguração daquele templo. Eu conheço. E ali dentro, tantos anos ali dentro, ouvindo tanta bênção, mas ouvi besteira também. Eu nunca ouvi ninguém pregar o arrebatamento, a volta de Jesus. Mais ou menos há 7 anos atrás, eu pensava que eu ia para o céu depois de morta. Mesmo assim, se eu fosse boazinha e seguisse a vontade de Deus. Indo num culto todo domingo, tentando praticar as obras de Deus e basta. Mas eu estava cheia de pecado. Mas achava que estava bom. Tá bom. O importante é que de domingo eu vou na igreja. E um belo dia, a Bíblia lá cheia de poeira, eu com a vassoura na mão, olho para a Bíblia, baixo a cabeça, pecado. Não tenho tempo para ler a Bíblia. Minha vontade é ler a Bíblia. Eu sou crente há tantos anos, nunca li a Bíblia. Aí veio a voz, engraçado. Tempo para jogar no computador e ver o Homem Dona, que é um programa que tem na televisão italiana que fala de relacionamento, uma baixaria, um esquifo, uma porcaria de um programa horroroso. Você tem, mas 10 minutos para ler a minha palavra, não. Eu enfiei a cabeça entre as pernas, naquele dia de vergonha. Eu furei um buraco no chão, se podia. E daquele dia em diante eu comecei a ler a Bíblia. Poucas semanas depois, apenas começando a ler a Bíblia em obediência, aparece o pastor Hernani Santos com a primeira pregação sobre o arrebatamento na minha vida.
E aquilo tirou o meu chão. E dali em diante, nunca mais, e já são passados praticamente 6, 7 anos, não teve um só dia da minha vida que eu não pense nesse glorioso dia, em que eu vou subir ao céu viva, eu vou ver a morte, não verei a morte. E não verei o que virá aqui nesse mundo de tribulação. Vocês acham que isso não é avivamento? Você não passou por uma experiência parecida? Talvez até mais poderosa do que a minha, ou talvez menos? Não foi algo que te impactou, não foi um ser humano que falou com você, foi o próprio Deus, como está lá em Ezequiel capítulo 34, quando fala que os pastores estão comendo a gordura das ovelhas, estão ferindo as ovelhas e as espalharam por todas as partes, e aí Deus fala, eu mesmo irei buscar as minhas ovelhas e as apacentarei, curarei a ferida, vou dar comida para a magra, vou apacentar as minhas ovelhas. E ali Deus começa a falar que é Ele em pessoa que está tratando com ovelhas. E começa a separar ovelhas de ovelhas. Ah, meus irmãos, Senhor, não é Deus de confusão. O meu Deus não é Deus de confusão. Aleluia, glória a Deus. O meu Deus não é Deus de confusão. Aparece pessoa pelo YouTube, pelo Facebook, pelas igrejas falando, vai demorar ainda. Jesus ainda para arrebatar a igreja vai demorar 200 anos, porque enquanto não fechar 6.000 anos, ele não pode arrebatar a igreja, porque é o tempo da igreja na terra. Vai ver o vídeo do pastor Natan Rufino, procura aí, Natan Rufino, cronologia bíblica, ele fez em 2 vídeos, o parte 1 e parte 2. Eu te falo para ela olhar esse vídeo, para ver se realmente nós estamos no ano 5.777, ou já estamos a mais do que isso. Ele explica isso na ponta do dedo, aliás, na ponta do lápis, fazendo as contas na Bíblia. Depois você me fala. Natan Rufino, cronologia bíblica. Estuda isso lá. Eu não vou falar, não. Você estuda. Ou então vem o outro falando, não, tem que demorar ainda, porque ainda tem que ver avivamento. Que raça de avivamento é esse? Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente vem o retorno do Senhor a Sião. Aleluia! A gente vê o arrebatamento e sabe que o retorno dele em Jerusalém está próximo, porque 7 anos depois ele volta. Rompei em júbilo e exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, sai de lá, não toqueis a coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Aqui ele está falando para o povo, né? Porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis refugindo, porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Amado, glória a Deus. E aqui você vê depois o sofrimento vicário do servo do Senhor, fala de Jesus. Amém? Então são textos, meus amados, que mostram para nós as coisas que estão por vir. Eu gostaria de ler aqui, li já Isaías 51, 52, e agora eu quero ler mais coisa aqui. Eu sei que o negócio está ficando grande aqui já, tá vendo, né? Não tem jeito, meus irmãos, não consigo fazer vídeo pequeno, não tem jeito de eu querer falar por falar, não. Mas glória a Deus. Eu vou ler um negócio que eu escrevi aqui, ó. Isaías 61 fala sobre as boas novas da salvação. Te convido, em nome de Jesus, a ir lá e ler o capítulo 61 de Isaías. Se ele for pequenininho mesmo, eu vou ler aqui, mas é gigante. Mas eu vou ler um pedacinho, ó. As boas novas da salvação. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Meus amados, eu gostaria de pedir aos irmãos aqui, quem tiver o link desse louvor, que está lá, o Espírito do Senhor está sobre mim, né?
porque o Senhor me ungiu para pregar boa nova aos quebrantados. Eu gosto muito desse hino, eu não consigo encontrar ele nessa versão. Se alguém tiver e quiser mandar o link nos comentários, eu vou ficar muito feliz, que eu amo essa canção e a gente acaba decorando nesse texto de Isaías. Então, Isaías 61 fala das boas novas da salvação e fala como procederão os salvos do milênio em diante, seremos chamados sacerdotes do Senhor. Está lá em Isaías, capítulo 61, versículo 6. Eu quero ler para vocês aqui, ó. Mas vós sereis... Aí, ó, deixa eu ler aqui. Deixa eu ler, né? Vamos continuar. Edificarão os lugares antigamente assolados. Presta atenção no que vai acontecer no milênio. Presta atenção. Uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Meus amados, a gente não está sempre triste, e o Senhor diz que vai nos dar óleo de alegria. Nós não estamos com o espírito angustiado. A própria Bíblia fala que a alma de Ló se afligia por ver a situação ali dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Nós não estamos assim também, mas a palavra de Deus diz que nós vamos ter um chamado veste de louvor, em vez de espírito angustiado. Quando a gente está alegre, a gente canta, né? A fim de que se chame carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então nós vamos ser muito bonitos, meus amados. Vamos ter um corpo glorificado. Edificarão os lugares antigamente assolados. Eu acabei de falar que eu acredito que a gente descendo com Jesus no final da grande tribulação, nós vamos reinar com ele em todo mundo, né? E nós vamos restaurar os povos. Até fiquei falando aqui meus viajar na maionese. Olha aqui, Isaías 61, capítulo 61, versículo 4, confirmando o que eu disse. Desculpa que eu estou correndo, que eu estou com pressa, mas infelizmente é assim. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de ante destruídos. Aleluia! Nós vamos literalmente, meus amados, nós vamos literalmente edificar os lugares antigamente assolados. 1000 anos, né, meus amados? Vamos restaurar os de ante destruídos. E renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Quer dizer, os povos vão se unir para restaurar a terra através dos embaixadores de Cristo. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Somos nós os salvos em Cristo. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Olha, não é a Ana Paula que está falando, não, é a Bíblia. A Bíblia diz que nós mesmos, os sacerdotes de Deus, os ministros de Deus, vamos comer as riquezas das nações. E na sua glória vos gloriareis. Nós vamos ser reconhecidos, meus irmãos. No milênio, nós vamos ser reconhecidos pelo trabalho que a gente vai fazer. E a gente vai comer da riqueza das nações. Significa que nós vamos ser muito ricos. Nesse momento nós somos como somos, mas lá no porvir, depois que nós formos a noiva de Cristo, mas também os santos da grande tribulação que vão morrer na grande tribulação e não fazem parte exatamente da igreja, a Bíblia diz que eles vão reinar com Cristo por 1000 anos. Então esses que vão sofrer perseguidos pelo anticristo também vão comer as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Parece que nós vamos ter também até um pedacinho de terra nesse mundo, bom? Porque eu sou o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações. Aqui eu não sei se está falando daqueles que já estão entrando na eternidade, mas pode ser que está falando do povo no milênio que vai estar salvo. Pode ser isso, tá? Aqui eu não quero entrar muito em detalhe, não. O
porque está falando aqui de descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Não sei, meus amados, se vai ser família nossa, né, que vai ser reconhecida aqui, não sei, talvez os salvos, porque a realidade é que nós vamos ser arrebatados, mas infelizmente vai ficar parente para trás e vai entrar na grande tribulação. E Deus vai salvar eles não vão aceitar a marca da besta e vão ser decapitados e vão reinar com Cristo por 1000 anos. Talvez é Deus que vai juntar nós todos no milênio, né? E vão dizer, tá vendo a irmã Ana Paula, tá vendo o parente A, B ou C, porque eu não quero nem denominar parente para não, né? Eu creio que, eu peço que Deus salve arrebatando todo mundo. Mas se, por exemplo, um ficar para trás, né? A gente aqui não sabe, Deus é que sabe todas as coisas, mas pode ser que é Deus que vai dizer, tá vendo aquele parente lá? Ana Paula orou por eles por tantos anos, eles ficou na grande tribulação, mas agora eles são uma família perpétua? Bom, não sei, pode ser, né? Temos que ler isso aqui com mais calma, então orar mais para Deus nos dar sabedoria. Regozijar-me-ei muito no Senhor, e a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça. Como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Está falando da noiva, meus amados. Está vendo o que eu estou falando aqui? Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar justiça e louvor perante todas as nações. Então, amados, Isaías capítulo 61 fala das boas novas da salvação e fala como vai ser no milênio. Muita coisa está falando aqui. Agora aqui para terminar, esperamos que no máximo em 15 minutos eu consiga fazê-lo. Isaías 65, 17 em diante, fala da criação dos novos céus e da nova terra. E Apocalipse 20 e 21 confirmam. E Isaías capítulo 66 conta a felicidade eterna de Sião. Olha só, Isaías 61 fala do milênio, tá bom? Como que vai ser o trabalho dos santos, né, no milênio. Depois eu te peço, em nome de Jesus, leia de novo. Espero que a versão da sua Bíblia seja Almeida revista e atualizada. As Bíblias antigas são mais sérias, tá? Mas se não, se você tem uma Bíblia, tenta a revista Almeida atualizada, que é uma das traduções mais fiéis que tem, tá bom? Então, Isaías 61 vai falar de como que nós vamos estar no milênio. Tá muito claro aqui, não tem dúvida, né? Que tá entrando os santos da grande tribulação, é noiva, né? Nós vamos reinar com Cristo. E aqui nós vamos ter, gente, depois lê de novo. Eu vou ler de novo quando eu tiver tempo. Agora eu tô corrida. Mas em Isaías 65, do 17 em diante, o título do capítulo 65 é a resposta de Deus, rejeitados e rebeldes. Mas do versículo 17 em diante, porque são muito grandes, né, todos esses versículos, fala assim, novos céus e nova terra, tá? E eu vou ler ele para vocês aqui, eu não sei se eu vou conseguir ler tudo, deixa eu só correr o olho, isso é muita coisa, não, talvez dá para ler, olha só. Aqui, quando fala de novos céus e nova terra, nós já estamos vendo depois do julgamento do grande trono branco. Então, o julgamento do grande trono branco, ele vai eliminar os ímpios para sempre da presença de Deus. Então, até aqueles que vão nascer no milênio e no final do milênio, quando Satanás for solto por um pouco de tempo, se rebelarem contra Deus, a Bíblia diz que vai chover fogo do céu e vai consumar. Esse povo vai morrer e eles vão aparecer diante do trono branco, ok? Eles vão aparecer ali e eles não têm o nome escrito no livro da vida, eles vão para o lago de fogo. E ali Deus sela, acabou os homens ímpios na existência da humanidade eternamente, acabou, eles vão estar ali para sempre, com o diabo, com o anticristo, com a besta e etc, ok? Agora ele começa a trabalhar com os homens, né, que vão ter aceitado o Senhor Jesus, inclusive no milênio, porque o evangelho, né, a palavra de Deus, ela vai cuidar, ela vai curar, gente, a gente vê vários textos aqui falando do povo. Eles vão pegar, por exemplo, na veste da orla de um judeu e vai dizer com eles assim, me leve com você, me ensina os estatutos do teu Deus, tá bom? A gente já viu isso aqui esses dias todos, a gente quer ficar o dia inteiro, meus irmãos, sinceramente, aqui tem conversa para ficar o dia inteiro, mas não tem tempo.
Então vem o juiz do trono branco, nós temos um milênio, nós já vamos estar reinando na terra, nós vamos restaurar as cidades antigas, depois lê de novo, eu vou ler isso aqui de novo por prazer, no modo pessoal meu. Nós vamos estar restaurando as cidades antigas e tal, então vai estar uma coisa arrumada, né? Bem arrumada, bem edificada novamente. E aí então vai chegar um momento, depois do trono branco, que vai ter a transformação de novos céus e nova terra. É literalmente. A Bíblia falou atrás aqui que a terra vai se enrolar por causa da sua velhice. Quer dizer, então Deus vai arrancar essa roupa velha da terra e vai arrancar esse céu velho. Diz que o céu vai se enrolar como um pergaminho. Deus literalmente vai extrapar esse velho céu e essa velha terra, vai jogar fora e vai colocar um novo céu e uma nova terra. E aí então a nova Jerusalém desce do céu adornada e ela vai estar no meio dos homens para todo sempre. Então, olha só. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Deus ele vai fazer tudo novo, meus amados. Isso vai ser o ápice da glória. Vai ser o ápice. Eu não consigo ler esses negócios, porque eu começo a ficar doida. Eu começo a enlouquecer, não tem jeito. Mas é o ápice da glória. Depois de um milênio, porque para nós o milênio vai ser muito bom. O milênio vai ser maravilhoso. Porque nós já vamos estar com perfeitos. A gente não tem que passar por mais nada. A gente só vai governar, reinar, transformar, criar, consertar. A gente vai só ver de glória em glória, de fé em fé. E vamos estar na presença de Deus. Aí, de repente, vem um chamado, novos céus, nova terra. A gente vai ser o ápice. Porque a Bíblia diz que então tudo que é mal vai ser apagado mesmo. Deus ele vai eliminar tudo. Não vai ter lembrança das coisas velhas, porque acabou. Acabou a limpeza. Mas, presta atenção. Eu estou ficando doida aqui. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Eu não consigo ler. Não consigo ler. Não consigo ler. Aleluia, Deus. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Obrigada. Obrigada, Deus. Obrigada, obrigada, porque o Senhor revela a tua palavra para nós. Obrigada, Deus. Eu não tenho palavra, Senhor. Eu não tenho palavra, Senhor, para te agradecer, Deus. Obrigada, Senhor, aleluia. Eu preciso ler, Senhor, me ajuda. Me ajuda a ler, Pai, me ajuda a terminar esse trabalho. Aleluia. A gente está tão cansado, meus irmãos. A gente está tão abalado, a gente está tão cansado, a gente está tão afligido nesse mundo que jaz no maligno. Ah, Senhor, deixa eu ler isso aqui, Pai, me dá força. Versículo 18 de Isaías 65. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Exultar sabe, Deus ele vai criar. E a gente vai exultar e folgar alegremente, perpetuamente. Porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Exultarei por causa de Jerusalém, me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor, não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus porque morreu 100 anos. Aqui ainda é milênio, meus amados, aqui ainda é milênio, tá? Eu penso que aqui ainda é milênio, porém está falando de novos céus e nova terra. Aqui eu já estou começando a ficar confusa de coração. E aqui eu confundo, já estou... Que não cumpra os seus, será amaldiçoado. Eles edificarão casas. Aqui, ó, isso para mim é um milênio. Porém ele fala que cria novos céus e nova terra e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vos folgareis, talvez aqui está falando daqueles que já estão salvos e vão entrar nessa glória perpétua de Deus. Mas Deus ele vai ainda separar. Eu aqui não sei, meus irmãos, me perdoem de coração, esse texto aqui me confunde mesmo.
Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, nem plantarão, porque é que a gente vê uma mistura de coisas que não vão mais acabar e tem esse inserimento aqui de morte. Então, por isso que eu estou na dúvida. Porque a longevidade do meu povo será como da árvore aqui. Longevidade é porque alguém vai morrer depois, né? E os meus eleitos desfrutarão de todas as obras. Aqui, ó. E os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor. E os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Aqui ele fala do monte. Pode ser, meus amados, que aqui ele está descrevendo o que vai acontecer. Talvez pode ser um ponto de vista da seguinte forma: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, né? Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Então pode ser aquele momento que ele fala que ele vai criar novos céus e nova terra, mas dentro ainda do processo do milênio. Pode ser que esse texto queira dizer isso, ok? Ele vai criar novos céus e nova terra, mas ainda está aqui dentro desse processo milenar. Porque aqui entra, né? É morrer ainda jovem, é quem pecar só aos 100 anos ainda vai ser morto, vai ser amaldiçoado. Então fica... Porque agora eu leio para vocês Apocalipse, vão lá no... Eu estou terminando, meus irmãos. Eu estou terminando. Apocalipse, deixa eu olhar aqui qual é o texto que fecha essa conversa de modo mais claro. 20 ou 21? Eu estou na dúvida. Olha só, se a gente ver Apocalipse capítulo 20, você vai ver a prisão de Satanás por 1000 anos e a primeira ressurreição, tá? Na realidade aqui, você vê então o milênio, próprio dito, entrando em ação. Depois você vê mais em seguida que Satanás ele vai ser solto e vai ser derrotado. E aí você vê o juiz de Deus logo em seguida. Depois do juiz de Deus entra o capítulo 21, o novo céu e a nova terra. E aí olha só o que ele fala. É onde está Isaías 65:17 que eu acabei de ler. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, que seria essa Sião, né? Adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Tá vendo? É por isso que eu fico um pouquinho confusa no texto de Isaías 65, porque ele começa falando dos novos céus e da nova terra. Mas lá mais para frente ele fala que o jovem vai morrer com 100 anos e a criança, né, vai crescer e não vai morrer. E aqui em Apocalipse 21 já diz que a morte já não existirá. Por quê? No versículo 11 anterior do capítulo 20, você vê literalmente a morte sendo lançada no lago de fogo e enxofre. Então, o único entendimento que eu posso ter para o capítulo 65 de Isaías, do 17 em diante, é que você vê como se Jesus estivesse falando: eis que eu vou eis que crio novos céus e nova terra. As coisas velhas já se passaram. Por quê? Porque é um decreto. Eu vim para isso. E ali ele começa o milênio restaurando, e aí começa a entrar no processo, né, do milênio. Então quem pecar com 100 anos é que vai morrer, e o evangelho, né, vai ser pregado, o evangelho eterno, como a Bíblia o chama, e não sei o que, até que vem um dia que Satanás vai ser liberado de novo, vai gerar uma rebelião com muitos, ele vai ajuntar pessoas, vai ser uma rebelião tão incontável como a areia do mar. Está no capítulo 20, se você depois ler, tá bom? Então, desce fogo do céu, mata, dizima tudo. Satanás é literalmente lançado no lago de fogo e enxofre. Tem o trono branco.
tá? E ali começa o julgamento. Detalhe, a Bíblia diz que nós julgaremos os próprios anjos. Então eu acredito, meus amados, que vai ter um momento em que vai ter essa rebelião dentro do milênio, ok? No finalzinho dele vai ter essa rebelião. E aí desce o fogo do céu. Ali Deus separa. Quem morrer no milênio, nesse caso até o final, todos que morrerem, nesse caso, vão para o inferno, porque eles vão morrer porque pecou. Quem não morrer no milênio, né? Apesar que a Bíblia fala que o velho vai completar todos os seus dias, então eu sinceramente não sei dizer se pessoas vão morrer no milênio, vão para o céu, vão morrer salvas. Eu imagino que sim, que vai ter, porque até então a minha imaginação diz para mim o seguinte, que só vai morrer no milênio quem pecou. Tá? Mas quando a gente volta naquele texto que diz que o velho vai completar todos os seus dias, a ideia que eu tenho é que o velho, então, ele vai morrer quando chegar nos seus dias finais, vai morrer provavelmente com seus 999 anos, e ele vai ressuscitar, então, já num corpo diverso, né? A ideia é essa, meus irmãos, a ideia é essa, mas aqui é mistério de Deus. Mas eu posso garantir uma coisa, que a ideia que dá aqui é que, então, no início, no versículo 17 de Isaías 65, porque eu não gosto de passar por cima de texto bíblico, não, tá? Eu gosto de entender o negócio direito, porque tem muita gente que passa por cima, mas não. É como se Jesus, então, poderia, isso aqui é uma suposição da minha visão desse texto, é Jesus falando, eis que faço novos céus e nova terra. Então, quando ele desce, ele já começa a restaurar, e já começa a restauração de Jerusalém ali, da terra de Jerusalém, já começa ali. E Deus então começa a trabalhar e as nações vão sendo restauradas. Passa o milênio, Satanás é solto, o povo peca, cai fogo do céu, quem morreu vai para o inferno nesse caso, e todos que pecaram também vão voltar então já no trono branco. Nesse momento, Deus vai ter uma assembleia, porque a Bíblia diz que nós vamos julgar até os próprios anjos, então nós vamos participar do trono branco como pessoas, até como eu não sei se a gente poderia se chamar juízes, porque o juiz é Deus, né? Ele que decide, mas nós vamos estar ali ajudando a julgar. E a Bíblia diz então que vai ter os livros que vão ser abertos. Quem não for encontrado escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo e enxofre para sempre. Então a ideia aqui é como se tivesse uma pausa no tempo, lembrando que quando Deus entra, meus amados, o tempo que muda não é mais o crono, mas é o tempo eterno. Então a gente vê o tempo eterno como eventos que acontecem, ok? Não no tempo, como a gente conhece, segunda-feira, dia tal, hora tal, eu tenho um dentista, então eu tenho que ir lá. Não, dentro de um tempo em que coisas estão acontecendo, de repente tudo muda o cenário. Deus, ele arranca, né, a sua noiva para o trono branco, para que ela possa estar ali julgando os anjos. Né? A palavra de Deus diz que os ninivitas que foram salvos porque Jonas pregou, eles vão julgar, acho que Sodoma e Gomorra, um negócio assim também, tem um negócio assim na Bíblia. Então, a ideia que dá é que enquanto isso está acontecendo, né, a terra vai ficar vazia, não, os animais vão estar aqui e tudo. Parece que ainda vai ter gente ali em Jerusalém, parece que as nações, eu não sei, são mistérios. Mas é uma coisa que eu entendi. Do mesmo jeito que os nossos corpos serão transformados num abrir e piscar de olhos, vão ser glorificados, eu acredito, meus irmãos, que é o que mais se aproxima do meu entendimento, é que também a terra vai ser transformada num abrir e piscar de olhos. Deus, ele vai mudar a capa, né, do céu no novo céu, a capa da terra numa nova terra, numa transformação instantânea. Tudo vai ser transformado num poder glorioso. Quer dizer, o planeta, ele não vai explodir para ser recriado. O planeta Terra, como nós o conhecemos, ele não vai ser recriado do zero, mas ele vai ser completamente renovado. Novos céus e nova terra. E aí aqui diz, desce, né, o tabernáculo de Deus para habitar no meio dos homens, e a morte já não mais existirá. Então eu acredito que aqui, próprio dito, as pessoas que estiverem, elas estão vivas para sempre, porque elas recebem a vida eterna, porque já não vai ter mais homem ímpio na terra. É por isso que diz que todas as coisas vão se fazer novas, não vai ter mais lembrança das coisas velhas. Tá dando para entender por que Isaías 65:17 é um texto profundo?
E é por isso que eu chego nessa conclusão. Posso estar errada, viu? Não estou dizendo aqui que é isso não, pelo amor de Deus. Mas estudando ao vivo com os irmãos aqui. Eles enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aí você vai lá no Isaías 17, no início diz, eis que faço novas todas as coisas. Olha lá. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Tá vendo? E aqui fala, ó, não haverá nem dor, nem choro, nem lágrima, porque eis que faço novas todas as coisas, e as coisas velhas se passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Ele concluiu o juízo. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Tá vendo por que eu acho que vai então, nesse caso, entrar a vida eterna na terra? Porque diz que quem tem sede, ele dá de graça da água da vida. Nós já temos recebido essa água. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. E aqui fala... Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, assassinos, desculpa que eu virei a página aqui. Aos impuros, aos feiticeiros, idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhe resta será no lago de fogo e enxofre que arde para todo sempre. Esta é a segunda morte. Depois fala da Nova Jerusalém, que eu estou sem tempo para ler aqui, mas vamos lá. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro, e me transformou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém. Por isso que eu falo que a Sião futura é a junção do povo judeu com os gentios salvos em Cristo, porque olha aqui, a noiva, mostrarei a noiva, né? Que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha. E aqui começa a explicar todos os detalhes, né? Aí eu pulei um monte de versículo aqui. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura. É literalmente uma cidade, meus amados. E aí lá embaixo, lá no versículo 22, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Quando desce a Nova Jerusalém, é por isso que eu afirmo, não é só Jesus que vai estar na terra, mas o próprio Deus Pai vai descer na Nova Jerusalém, porque está aqui, ó. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe dar em claridade a cidade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória, os presentes, né? As suas portas nunca jamais fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos do livro da vida do Cordeiro. Então, eu poderia continuar lendo, mas eu te convido a terminar lendo o capítulo 22 também para continuar, né, a descrição. A cidade santa, dentro dela tem Jesus Cristo e Deus Todo-Poderoso. Só vai entrar dentro da cidade quem tem o nome escrito no livro do Cordeiro. Então, a noiva de Cristo tem acesso, vai ter a tal pedrinha branca para entrar dentro dessa cidade. Quem não tem esse galardão, vamos chamar assim, não pode entrar dentro da cidade. Tá? Amados, eu procurei destrinchar o máximo que eu podia esse assunto. Não sei nem o que eu vou escrever na tela do vídeo, mas eu procurei destrinchar o máximo que eu podia. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: eu dei uma visão geral, ainda assim eu dei uma visão geral, outras 2 horas de vídeo, glória a Deus, agora vou fazer meu serviço. Mas eu vou deixar todos esses textos e depois eu te convido, em nome de Jesus, você vai lendo. Eu vou tentar pôr a sequência, não sei se eu vou conseguir, mas aí você vai lendo esses textos e depois você vai casando isso aí, tá? Porque é um assunto que, vamos
vamos dizer, meus irmãos, que eu julguei para vocês a bacia cheia de fruto. Agora compete a vocês pegar um por um, examinar um por um. E que Deus possa vos dar sabedoria. Na minha cabeça, muita coisa eu estou compreendendo. Mas ainda é um mistério muitas coisas. Por quê, meus irmãos? Porque só quando a gente chegar ali é que a gente vai ter toda essa coisa descortinada. A Bíblia é viva, então ela vai nos revelando aos poucos as coisas como são, entendeu? Então vamos pela fé simplesmente regozijar naquilo que nós temos hoje. E esperar que Deus nos revele de modo ainda mais profundo todas essas coisas. Eu procuro trazer para os irmãos aquilo que eu vejo, tá? Sei que tem gente que pensa diferente, sei que tem gente que entende diferente, mas pelo menos esses que estão mais ou menos na mesma linha de raciocínio que eu também estou, creio que vai ser de grande utilidade. E assim, meus irmãos, eu vos saúdo, eu concluo esses comentários que eu tinha que responder. E semana que vem, vamos ver se eu continuo fazendo, né? Se tiver mais comentário para responder, semana que vem, vamos ver se a gente consegue responder. E vamos trabalhar assim até onde Deus nos der a força, amém? Então eu vos saúdo com a santa, gloriosa e poderosa Shalom do Senhor. Vamos manter firme, amados, porque vai valer a pena. Amém, amém e amém.